se você ama os anos 80, ama terror e ama comédia, você vai amar Histeria, que é uma nova série que chegou lá na Max. Tem 3 episódios disponíveis atualmente e segue um grupo de 3 jovens que tem uma banda ali de heavy metal e eles tentam meio que surfar na onda de satanismo que tá ocorrendo na época pra impulsionar aí a banda deles e eles ganharem notoriedade dentro da escola. Só que as coisas saem do controle quando um rolê sobrenatural começa a acontecer, uma morte acaba sendo confirmada e esses jovens agora já se meteram nesse troço de satanismo, eles começam um culto satânico, então as coisas vão de mal a pior. E essa série que tá sendo exibida todo domingo com um episódio lá na Max e na HBO me deixou obcecado e eu quero deixar vocês obcecados por ela, então eu venho recomendá-la pra vocês. Mas antes da gente começar a falar sobre ela, já deixa o like que é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos e me conta nos comentários se vocês pretendem assistir ou se vocês já assistiram o que vocês estão achando dela, que eu quero muito saber. E enche os comentários de teorias também, eu quero saber quem vocês acham que é o grande vilão por trás de tudo isso. Seguinte, vamos falar sobre o pânico satânico que ocorreu ali nos anos 80, até porque a Histeria se passa em 1989, que foi uma época que as pessoas achavam que o heavy metal invocava o capiroto, ou que as crianças que jogavam D&D eram basicamente crianças que estavam ali se comunicando com o capeta. Então assim, foi uma época que as pessoas, na realidade, estavam meio que surtadas. Elas estavam em pânico, por isso o nome pânico satânico, né? Elas achavam que o satanismo tava em tudo. E a série aborda isso de uma maneira mais cômica, se eu posso assim dizer. Até porque, na história da série, logo no começo, a gente vê que o jogador de futebol americano, Ryan, acabou desaparecendo misteriosamente. E assim como a namorada dele, que também some, só que a mãe dela meio que encobre esse sumiço, e a gente já vai falar um pouquinho sobre ela encobrir esse sumiço lá pro final do vídeo, porque eu tenho algumas teorias sobre isso. Esse quarterback aí que sumiu acaba se tornando realmente o ponto central da história. Até porque a cidadezinha de Happy Hollow era super tranquila e super pacata. Mas quando o Ryan desaparece, eles entram no estado de histeria coletiva. Não só porque ele sumiu, mas sim porque a época já tava bem nebulosa envolvendo o satanismo, como eu acabei de mencionar pra vocês. Então eles começam a achar que o satanismo tem algo a ver com o desaparecimento desse jovem. Ele pode ter sido usado aí, alguma coisa satânica. E nisso, 3 jovens ali da escola desse jovem que desapareceu decidem usar todo esse bafafá do satanismo pra se promoverem, né? Pra promoverem a banda de heavy metal deles, a Death Crunch, que precisava de público. Então eles viram uma oportunidade nisso, mas eles nem imaginavam que seria uma grande furada. E um desses jovens é o Dylan, ele é o guitarrista da banda e ele é o nosso protagonista da série. O Dylan é um adolescente que tem uma quedinha pela garota loira e popular da escola e ele faz as maiores loucuras pra impressionar ela, como por exemplo fazer um ritual satanista, ou por exemplo fazer um pentagrama na sua mão com uma faca, assim ele corta a própria mão pra impressionar ela. E ainda ele cria um culto satânico porque ela pede. Então assim, ele até recruta pessoas da escola pra esse culto. Ele não bate bem. E essa menina também não bate bem. Imagina fazer tudo pra agradar uma loira oxigenada igual aquela ali. 2 personagens sem noção, mas eu ainda acho que essa menina é mais sem noção que ele, enfim. Já a Georgie é a baterista e vocalista da banda, e ela é uma jovem bem rebelde, mas que ao mesmo tempo eu noto que ela tem mais camadas do que ela aparenta, enquanto o Spaulding é o baterista, e ele é basicamente o personagem menos profundo. Na verdade, ele serve aqui mais como apoio dos outros dois. Porém, esses 3 têm uma boa química, formam uma boa banda, não que as músicas sejam boas, mas enfim, formam uma banda legalzinha pra história da série. E eles funcionam bem quando estão juntos, principalmente porque a série aborda nesses personagens como a ambição de cada um acaba fazendo com que eles tomem decisões erradas. E a gente ainda consegue entender os desafios de ser jovem nos anos 80 em meio a todo esse caos do pânico satânico. E tipo, muitas coisas rolam na vida desses personagens que eu acabei de mencionar pra vocês. Tem um personagem específico que é a Linda, interpretada pela Julie Bowen, a eterna Claire de Modern Family. Ela é aquela personagem que meio que sofre do início ao fim aqui, pelo menos nos episódios que eu já assisti. E ela também trouxe a energia caótica da Claire pra essa personagem da série, né, a Julie. Então, eu adorei. A Linda é basicamente a mãe protetora do Dylan, que tá surtando com o sumiço do Ryan e tá desconfiada que até o próprio Dylan possa ter algo a ver com isso. E também ela tá preocupada com a segurança dele. Então ela tá naquele misto de emoções sem saber o que fazer, e toda essa insegurança dela só piora quando ela é atacada por uma força sobrenatural. E assim, acaba até atacando outras pessoas na série, mas a gente nunca sabe se essa força sobrenatural existe ou se não existe. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. O ponto é que coisas sobrenaturais começam a acontecer à torta e à direita nessa cidade e os habitantes começam a ficar meio que bitolados. Tanto que eles até recorrem à igreja e vão ali meio que tentar encontrar Deus, encontrar uma força boa pra proteger eles, porque as coisas sobrenaturais estão acontecendo bem embaixo do focinho deles, né? Então, enfim, esse enredo de Deus vai ficar um pouquinho mais pra frente no vídeo também, porque eu tenho teoria sobre isso. Mas, cabe ao chefe de polícia da cidade, o Ben, investigar o desaparecimento do Ryan e também investigar o que tá rolando com as pessoas da cidade, né? E, gente, o Bruce Campbell interpreta esse cara, e ele é o Ash de A Morte do Demônio. Então, assim, todo mundo que vê essa série, que vê ele, já conecta isso. Ele é eterno, esse cara. Ele é um ícone dos anos 80. E eu fiquei tão feliz de ver ele aqui na série que eu fiquei, uhul!
eu adoro esse cara. Ele nem aparece muito aqui, mas quando aparece, ele dá o seu nome, sabe? Ele tem um carisma muito único, ele ama muito fazer essas coisas de anos 80, então isso tá muito na cara dele quando ele tá interpretando esse personagem. E ele e a Julianne Bowen parece que tem uma quedinha por projetos de terror, né? Porque os dois estão fazendo projetos de terror aí, ó, há muito tempo. Ele há mais tempo que ela, mas ela basicamente, quando vê um projeto de terror, fala, aceito. Até a própria Claire em Modern Family amava o Halloween, né? Amava terror, então ela basicamente é a Claire na vida real. E eu amo isso. E, gente, pra ser curto e grosso, essa série é pura nostalgia. A estética dos anos 80 é perfeita. E eu não tô falando só das roupas coloridas e dos penteados ali colar aqui. A série conseguiu capturar o clima da época, aquele medo irracional do pânico satânico que eu mencionei um pouco antes, e como isso mexeu até com as pessoas, né? Então, aqui a gente tem uma série que deixa você instigado sempre pro próximo episódio, pros próximos mistérios. E além disso, o humor dela é bem descontraído e não parece forçado, sabe? Ele não soa forçado pro espectador. É aquele tipo de humor que não apaga o terror que já vinha sendo construído e a tensão, né, da série. Então, eles têm um equilíbrio muito perfeito entre fazer você sorrir em alguns momentos e fazer você ficar apreensivo com o que pode vir aí pela frente. E claro, né, o mistério aí que a gente vai vendo sobre o que tá rolando na cidade cresce a cada novo capítulo e deixa você mais e mais ali cheio de perguntas sem respostas, basicamente, porque eu acho que a gente só vai descobrir as respostas lá no 8º e último episódio. Ou não, né? Ou numa segunda temporada, sei lá. Porém, eu quero falar desses mistérios agora. Tem algumas teorias sobre o que pode estar acontecendo. Então, a partir desse momento, teremos alguns spoilers. Ou não spoilers, porque são teorias, né? Então, assim, eu acho legal avisar, porque tem gente chata que fala "é spoiler!", sendo que é só teoria, não é spoiler. Mas antes de falar das teorias, deixa o like que é importante, se inscreve aí se não é inscrito e coloca nos comentários um diabinho lá pra saber que você viu até esse ponto do vídeo. E também vamos falar sobre a Tracy Whitehead, vivida irritantemente e perfeitamente pela Anna Camp. Essa personagem é muito importante pra eu conseguir falar minhas teorias, porque ela é uma mulher que tem um elo religioso na série muito grande. E ela é meio que a pessoa que comanda a igreja local e que tá meio que junto com os habitantes da cidade falando que o mal está na cidade sim, e que eles têm que buscar ali Deus, né? Eles têm que buscar a igreja. E na minha opinião, essa querida é a maior suspeita até agora, porque pra mim todo mundo que tá envolvido com esse rolê da igreja é o responsável por causar o mal. Pensa comigo, ela tá super ligada à igreja e ela tá super ligada aos acontecimentos que estão rolando, principalmente porque a filha dela foi capturada. E ela sempre tá no lugar certo e na hora certa, principalmente na hora de mexer com a cabeça das pessoas. Eu até cogito que pode ter sido ela que matou o Ryan, que tava saindo com a filha dela, e ela descobriu, até porque ela mexe nas coisas da filha dela, então ela provavelmente sabia desse rolê dos dois e que a filha levaria ele pra casa. E aí ela meio que causou, encontrou umas pessoas ali devotas da igreja também que ajudariam ela nisso. Ela acabou matando ele, sequestrando a própria filha, meio que pra disfarçar o caso. Tanto que ela nem falou que a filha foi sequestrada, ela falou que a filha tava doente. Encobriu o desaparecimento da filha como uma pessoa maluca faria, porque nenhuma mãe sem consciência faria isso. Óbvio que ela fala, eu achei que você tinha fugido. Não, ela não achou, ela sabia, ela sabia. E aí vocês me perguntam, por que ela faria isso? Ela faria isso porque a filha tava saindo com o cara e levando ele pra casa ali, sendo que a filha não poderia fazer isso. Tanto que a filha até fala, desculpa por ter trazido ele aqui em casa. Eu sei que não podia. E também porque ela é uma mulher que quer que as pessoas vão na igreja, uma mulher que quer que as pessoas preguem a palavra de Deus. E as pessoas não estavam fazendo isso. Então, mostrando que o mal existe, as pessoas buscariam Deus. Então, indiretamente, ela fazendo mal, levaria pessoas pra igreja. Então, na minha cabeça, faz muito sentido ela ser a grande vilã da história. Eu não confio nesse povo da igreja, esse é o ponto. Eles nunca me parecem bonzinho quando o assunto é história, assim, que envolve esses cultos aí satânicos. Sempre a igreja. Igual aconteceu em 2 filmes religiosos do ano passado, que eu não vou falar os nomes pra não dar spoilers, mas quem entendeu a referência entendeu. Agora, sobre a parte sobrenatural da série, aí eu já não sei se realmente o sobrenatural existe ou se é uma histeria coletiva dos pais ali que realmente não sabem o que tá rolando e estão achando que algo maligno tá atrás deles. Mas se for algo maligno ou não, eu sei que a senhorita Whitehead tem a ver. Ai, por quê? Porque eu não gosto dela, eu desconfio dela. Absolutamente tudo que rola na série eu já coloco a culpa nas costas dela. Mas enfim, quem vocês acham que é o vilão? Quem vocês acham que tá fazendo os cultos? Vocês acham que é a senhorita Whitehead? Vocês acham que é outra pessoa? Coloca nos comentários as teorias de vocês. Eu tô doido pra discutir melhor isso. E me conta se vocês vão ou não assistir a série ou se vocês já assistiram. Eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. E de um modo geral, histeria é tudo que eu precisava num domingo. Então eu acordo domingo, dou playzinho no meu episódio de histeria e me divirto ali momentaneamente. Tem humor, tem terror, tem Bruce Campbell, tem Julianne Bowen. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Gostei de histeria e queria recomendar. Não esquece de deixar o like, que é muito importante, se inscrever aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes e me conta se vocês vão assistir a série. Eu acho que vocês vão, ou vocês já devem estar assistindo. E claro, manda o vídeo pro amigo, né, pra ele saber também da série e assistir. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!